princípio recusa conscientemente ou inconscientemente a aceitar o que aconteceu. É um mecanismo de defesa bem natural. É muito normal passar por ela, principalmente a lidar com eventos traumáticos, como a morte de um ente querido. A pessoa se recusa a aceitar aquilo que aconteceu, de tão pesado que é, pois aquilo lá pode fazer o mundo dela desabar. Depois, na raiva, há uma manifestação brusca das emoções em que as pessoas ficam extremamente raivosas, seja com elas mesmas ou com os outros, em que uma das formas da raiva se manifestar é através do remorso, da culpa e do extremo pessimismo. Depois, na negociação, é uma forma em que a pessoa busca tentar uma negociação qualquer, por exemplo, com Deus, como forma de recomeçar a vida. Por exemplo, se eu viver depois dessa doença, eu vou passar a cuidar melhor da minha saúde. Mas, infelizmente, em grande parte das vezes, a negociação não surte um efeito, principalmente nos casos que envolvam a vida e a morte. Provavelmente foi o que o Whindersson sentiu nos dias em que seu filho esteve vivo, mas com risco de vida. Provavelmente o Whindersson ele ficou arrumando formas de, entre aspas, negociar com Deus, formas que o seu filho sobrevivesse para poder estar do lado dele, pois era o que ele mais queria naquele momento. Depois dessa fase da negociação, vem a depressão, que não necessariamente vai ser uma depressão clínica, mas que nesse estágio a pessoa sente uma forte tristeza, muito arrependimento, muito medo de o que vai ser daqui para frente, fica totalmente sem chão para aquilo que ocorreu. É como se a pessoa se afundasse em um abismo, não conseguisse sair, perdesse a expectativa do futuro, de tudo, como se a vida não fosse mais a mesma. Mas ao mesmo tempo mostra que é um sinal que a pessoa começou a aceitar a realidade essa que não tem mais solução. Provavelmente é o que explica o Whindersson Nunes ter se afastado por um tempo de todas as redes sociais, seus compromissos, para ele poder digerir melhor todas as dores desse triste momento. E por último, vem a aceitação, em que a pessoa começa a aceitar a sua dolorosa perda, seguindo em frente com a vida, como o que agora o Whindersson Nunes está fazendo, investindo mais na sua carreira de cantor, iniciando um novo trabalho como forma de expressar as suas emoções, principalmente para cantar a música que ele escreveu para o filho. Mas vale lembrar que esses estágios da teoria do luto que eu acabei de mencionar pode ocorrer de forma independente, pode regredir em alguns casos, como por exemplo, o Whindersson agora ele está na aceitação, mas logo voltar para a fase da depressão, e não necessariamente uma pessoa vai passar por todas essas fases. Essa teoria, como todas as teorias, tem seus críticos, mas ela é ótima para explicar o luto tanto para quem está partindo quanto para quem está presenciando essa partida, como foi no caso do Whindersson. E outro ponto também muito interessante do vídeo é sobre a questão do otimismo tóxico vindo das outras pessoas após a morte do filho. Em que, por exemplo, as pessoas falando para ele ver as coisas pelo lado bom disso tudo que aconteceu. Então no vídeo ele dispara afirmando: lado bom foi eu imaginar meu filho subindo no palco comigo em Manaus. Isso é o lado bom de imaginar. Sobre o otimismo tóxico, muitos estudos mostram que esconder ou negar os sentimentos pode aumentar consideravelmente o estresse e os sentimentos que se deseja reprimir. Em que, por exemplo, em uma pesquisa, os participantes foram divididos em 2 grupos. Em tais grupos eram mostrados filmes altamente perturbadores de procedimentos médicos, enquanto as respostas ao estresse nos participantes eram medidas como no caso frequência cardíaca, produção de suor e dilatação da pupila. Um grupo foi instruído a assistir os vídeos e permitirem as manifestações de suas emoções, como elas estavam ocorrendo ali na hora. Já agora o outro grupo foi instruído a assistir aos vídeos e agir como se nada tivesse acontecendo, como se nada tivesse incomodando, simplesmente engolir o fato e fingir que está tudo normal. E o que surpreendeu os pesquisadores foi o fato de que, ao suprimir as emoções, agindo como se nada tivesse incomodando, o estresse das pessoas estava explodindo consideravelmente em comparação às pessoas que estavam aceitando aquilo. Agora, você imagina uma pessoa que acabou de perder o filho, que tem problemas com depressão, seguindo o conselho de pense no lado positivo da morte do seu filho. Soa um absurdo, não é mesmo? Inclusive, mostra claramente como que as pessoas agem com um otimismo tóxico ao lidarem com a dor do outro, sendo que, na verdade, nesse caso do Whindersson,
Não existe fórmula mágica para amenizar tal dor e muitas vezes esses conselhos tóxicos podem até demonstrar uma grande ingenuidade das pessoas que os usam, como retratou o próprio Whindersson, que diante de enorme dor ainda ouviu das pessoas: pense pelo lado positivo. Mas agora fica a pergunta, qual é o lado positivo de perder um filho? Realmente soa absurdo, não é mesmo? No vídeo, outro ponto também que o Whindersson toca é no conflito e os problemas que ele sente com a fama, em que, segundo ele, tem momentos em que ele se sente tão triste, mas tão triste, em que ele nem lembra do próprio corpo. Apesar dele não mencionar o termo depressão em momento algum do vídeo, é notável e é público o fato dele ter uma luta tremenda contra a depressão. Depressão essa que, segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, a depressão é a líder na causa de incapacidade nas pessoas, sendo que algumas pesquisas mostram que, apesar da depressão ter sido ultimamente frequente na população inteira, as pessoas que possuem poder ou fama têm uma maior possibilidade de passarem por ela, como sendo um efeito colateral do sucesso extremo. Mas que supostos efeitos colaterais seriam esses? E é aí que vemos o que tem acontecido com Whindersson ao longo do tempo, antes mesmo da gravidez de sua esposa. Por exemplo, uma onda de comentários horríveis na internet após o divórcio dele com a Luísa Sonza, boatos de traição, ataques de pessoas furiosas por conta de coisas da vida pessoal dele, muitas críticas e humilhações frequentes, como apelidos, julgamentos e mais vários outros ataques contra ele. Afinal, imagina só, se é difícil para você receber uma crítica de uma única pessoa no seu dia a dia, imagine então a internet inteira do Brasil inteiro ao mesmo tempo te mandando todos os tipos possíveis de ataques pelas mínimas coisas que você faz ou deixa de fazer. E agora imagina isso todos os dias, a todo momento. Realmente é muito pesado. Sem falar também nos problemas, também da fama, que é a competição desenfreada, um artista puxando o tapete do outro, como no suposto caso em que aconteceu entre ele e um outro humorista, que na época ficou público, das humilhações frequentes que tal humorista fazia contra ele. Sem falar também que, para manter a fama, muitas vezes é necessário trabalhar horrores, enquanto a vida passa e ao mesmo tempo viver com medo frequente de ser derrubado pela própria indústria, em que hoje uma pessoa faz sucesso e logo amanhã já é totalmente esquecida, e além de esquecida, também endividada. E nesse vídeo ele ainda fala sobre outras coisas, como por exemplo o Covid-19 e outros problemas. Eu recomendo que você assista ao vídeo dele para ficar por dentro de tudo e sentir o que ele quis falar. Esse vídeo, apesar de triste, é necessário para a gente compreender melhor sobre a questão da existência, a depressão e alguns problemas modernos, e principalmente para poder